Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 10 e 11. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: verso 10 e 11. Diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Amém? Eu quero ler na revista corrigida e atualizada da King James, que diz assim, realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa será estranha para mim. Amém? Pode tomar os seus assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Irmãos, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, eu só não me recordo se já preguei aqui, mas orando, o Senhor me deu a direção para poder ministrar essa palavra, e vou dizer algo para vocês. Essa palavra, o Senhor falou comigo, e o Senhor vai continuar falando comigo, assim como vai falar com a igreja. Amém, povo de Deus? Irmãos, existem muitas vozes no mundo, existem muitas vozes. Todo lugar que você vai, você ouve vozes. Eu ouvi um apresentador de televisão narrando uma partida de futebol, e aí um comentarista disse assim para ele: você viu o treinador de tal equipe? Ele está falando sozinho. E aí o narrador disse assim: uai, mas você não fala sozinho? Aí o comentarista disse assim: não, eu não falo sozinho. Aí ele disse assim: mas eu falo sozinho todo dia, eu falo sozinho toda hora, quase todo dia eu fico conversando com um monte de vozes na minha cabeça, quase todo dia eu fico conversando com um monte de pessoas falando na minha mente. E irmãos, aquilo me despertou para esse texto. E olha o texto que nós lemos, diz assim, na primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo doutrinando a igreja, e ele falando assim, há sem dúvida, ou seja, é impossível não estar certo, é impossível haver dúvida de que existem muitas vozes no mundo. No mundo a qual nós vivemos, irmãos, existem várias vozes falando, várias pessoas falando acerca do mesmo assunto, até mesmo no nosso meio, no que diz respeito às coisas espirituais, às coisas bíblicas. Tem gente que fala uma coisa, tem outra pessoa que fala outra coisa, e às vezes a gente fica em quem ouvir, quem acreditar. Isso acontece com você ou só comigo? Às vezes você fala assim: mas quem que eu vou dar ouvido? Quem eu vou acreditar? Que voz eu estou ouvindo? Que voz eu estou escutando? Um princípio de vida, para que a gente possa começar a refletir, é quem você está dando ouvido? Ou a quem você e eu estamos dando ouvido? Escuta, quem você ouve, quem eu ouço, terá o poder de definir a minha e a sua decisão. Em outras palavras, a pessoa que você escuta, ou a voz que você escuta, tem o poder de dominar você e fazer com que você decida a partir da voz que você está ouvindo. Então eu pergunto para você nessa noite: que tipo de voz você está ouvindo? Suas falas, suas posturas, enfim, sua vida. Por isso, a que ou a quem você tem ouvido? Que vozes você tem dado espaço na sua vida? Que voz que você tem escutado? Irmãos, existem momentos que nós
damos ouvidos ou atenção, a palavra ouvidos nesse contexto é atenção, a vozes que nós não deveríamos ouvir. Existem vozes que às vezes falam só dentro da nossa cabeça, só dentro da nossa mente, sim ou não? Existem vozes que às vezes o inimigo organiza para poder colocar perto de você, para fazer você reagir a partir daquela voz. Mas nessa noite, diante de tantas vozes que existem no mundo, eu vou falar 4 vozes, que têm, muitas das vezes, roubado nossa paz. 4 vozes, que muitas das vezes podem ser vozes, que definitivamente, pode te tirar da presença de Deus, pode te afastar da graça do Senhor, pode fazer com que você perca tudo aquilo que você já conquistou em Deus, e tudo aquilo que o Senhor já te abençoou, por causa dessas vozes. E a primeira, nessa reflexão que eu quero destacar, a primeira voz que temos ouvido e tem sido prejudicial dessas 4, é a vozes sem sabedoria. Existem vozes sem sabedoria. Um ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Será que você concorda com isso? A voz do povo é a voz de Deus. Parece até um jargão de político. A voz do povo é a voz de Deus. Como esse ditado é absurdo, escuta, é tão absurdo que eu quero te lembrar de que foi a voz do povo que disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Foi ou não foi a voz do povo? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Quem está entendendo diz amém? A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Não é porque todo mundo está falando que Deus está falando. Não é porque todo mundo está fazendo que Deus está nesse negócio. Quem está entendendo? Ah, mas está todo mundo falando, está todo mundo achando. Ei, se Deus não falou, não vai essa porque está todo mundo falando. Não vai nessa porque está todo mundo achando que é certo. Não vai nessa porque está todo mundo dizendo: eu acho que nem pecado é. Ei! Se a Bíblia não está te dando carta branca, não está te autorizando, não está te abençoando, se Deus não está te dando o aval, não vai na boca das pessoas, porque você pode se dar mal. Você pode ter problema. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus sempre fala através da palavra, Deus sempre fala através de sacerdote, Deus sempre usa profetas, Deus fala com o seu povo. Deus continua falando com o seu povo, amém, povo de Deus? Deus continua falando com o seu povo. Existem vozes sem sabedoria, e essas vozes, ela é atendida como voz do povo. Esse ditado é absurdo, porque a voz do povo escolheu Barrabás e não Cristo. A voz do povo, na maioria das vezes, reflete conceitos acompanhados de corações distantes de Deus e no mundo, num sistema que jaz do maligno. Quantas pessoas que já estão com o coração inclinado para o mundo, elas estão falando perto de nós: isso aí não dá nada não, isso aí não tem nada a ver. Ô meu irmão, é só isso aqui, são os amigos, é só uma festinha, não dá nada não. Irmãos, a frase que eu acho que é mais amiga do mundo e do inferno são essas: não dá nada não e não tem nada a ver. São as 2 frases que o diabo criou para poder arrebanhar pessoas e tirá-las do propósito. Não dá nada não, tem nada a ver, só parece que são irmãos gêmeos, né? Dá nada não e tem nada a ver. Cuidado com o dá nada não, cuidado com o tem nada a ver. Esse sistema desse mundo, das vozes sem sabedoria, costuma disfarçar de coisas que parecem ínfimas, pequenas, sutis, mas que na verdade são vozes que querem te roubar da presença. São vozes que querem te roubar da presença de Deus. A voz dos que se acham sábios do nosso tempo, os sábios de acordo com a mídia. Na verdade, tem muitas pessoas intelectuais,
Há muitos filósofos, historiadores, pessoas muito bem preparadas nas mais diversas áreas, que quando falam conseguem atrair nossa atenção, porém, há um grande problema nisso: muitos não têm a sabedoria que vem de Deus. Muitos nem conhecem a Deus, a grande maioria são ateus. A grande maioria são ateus, não creem em Deus, não são convictos de que Deus existe e de que Deus é Senhor e galardoador. Ao defenderem suas ideias, acabam entrando em um assunto na qual não tem conhecimento, não tem vida espiritual, não tem vida com Deus, falam bobagem, distorcem as coisas, ensinam o erro, mas por serem reconhecidos como sábios, acabam sendo ouvidos por muitas pessoas. Será que eu e você não fazemos parte desses muitos que andam ouvindo essas vozes? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, será que eu e você não fazemos parte? Olha lá, hein? Será que eu e você não fazemos parte dessas muitas pessoas que estão ouvindo essas vozes? Irmãos, o que dá de blogueiro querendo pregar? O que dá de youtuber querendo pregar? O que dá de gente querendo ensinar teologia sem nunca ter sentado numa cadeira para poder ouvir um professor na área teológica? O que dá de gente querendo ensinar sobre Bíblia sem nunca ter tido uma experiência com Deus? Toma cuidado com as coisas que você ouve. Tem muita gente desigrejado, porque ouviu na internet que ele pode ser igreja sem estar na igreja. Você conhece gente assim? Eu conheço só de muito já. É o que o diabo está fazendo nesse tempo, fazendo com que as pessoas percam o foco e o sentido da verdadeira essência da palavra, e elas começam a ouvir vozes, vozes, vozes e vozes. Tome cuidado com a voz que você está ouvindo. As vozes sem sabedoria são aquelas que falam segundo o coração, segundo superstições, segundo a moda, segundo conceitos, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vozes que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Escuta, Saul ouviu o canto das ruas, que dizia: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ali o seu reinado começou a arruinar, começou a ir para a ruína, pois o seu coração se encheu de ciúmes e de ódio. Toma cuidado com aquilo que você ouve nas ruas. Toma cuidado com aquilo que você ouve dos seus amigos. Toma cuidado daquilo que você ouve dos seus colegas. E acredite, também toma cuidado daquilo que você ouve dos seus irmãos de fé. Porque às vezes pode ser irmão de fé, mas às vezes pode estar falando fora do propósito. Quem está entendendo? Saul estava ouvindo o povo de Israel cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ou seja, eles estavam enaltecendo a Davi. Saul, quando ouviu aquilo: opa, quem que é o rei aqui em Israel? O rei sou eu. Logo, quem precisa ser exaltado aqui sou eu, Saul. Aquilo encheu o coração de Saul de ódio, de revolta, porque Saul deu ouvido para as pessoas, deu ouvido para as ruas. Saul ouviu a voz da comparação, Saul ouviu a voz da competição. Isso foi prejudicial ao seu coração, e o propósito de Deus na vida dele ficou comprometido. Diga comigo nessa noite: eu preciso tomar cuidado com as vozes que eu ouço, para que o chamado de Deus e o propósito de Deus na minha vida não seja comprometido. O propósito de Deus na vida de Saul ficou comprometido, por quê? Porque ele andou ouvindo gente estranha. Escuta, a internet não é o lugar de um cristão ouvir voz de Deus. Eu vou repetir: internet não é lugar de um cristão ouvir a voz de Deus.
O lugar do cristão ouvir a voz de Deus é no seu quarto, de joelho dobrado, orando, abrindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando. Eu não estou bem, eu vou colocar aqui uma mensagem para eu ouvir. O inimigo está vendo que você não está bem. Às vezes ele vai direcionar aquela mensagem para algo para alimentar ainda mais sua dor. E aí você achar que é Deus que está falando, mas na verdade aquilo está só aumentando mais a sua dor. Te ensinando coisas que às vezes, falando que Deus falou, quando Deus não falou. Falando que Deus fez, quando Deus não fez. O lugar de um crente, de um cristão ouvir a Deus é na Bíblia, é na palavra, é com o joelho dobrado, é clamando aos céus, porque os céus ainda estão abertos para ouvir o clamor de um justo. Os céus ainda ouvem a oração do povo de Deus. Mas às vezes a gente quer tudo pronto. Eu vou colocar aqui uma música aqui para minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Irmão, sai mais melancólico dali. Sai em depressão depois de ouvir essa música. Você quer aquietar sua alma? A palavra do Senhor diz, vai orar. Dobre o joelho diante do Senhor e ora. A sua alma se aquietará. Diz a palavra do Senhor. Está alguém entre vós ansioso? Está alguém entre vós com problema, com dores? Ora. Clame ao Senhor com súplicas. Irmão, essa palavra é para mim, tá? Estou pregando para mim também. Deus está falando comigo. Não é só com a igreja não, eu também faço parte. Porque tem dias, irmãos, que eu também preciso de uma palavra. E às vezes eu falo, Senhor, você podia falar comigo, né? Como que o Senhor podia falar comigo? Vai orar. Edinho, vai orar, pastor, vai orar. Mas tem gente que fala, o senhor podia enviar um profeta aqui, né? Tem gente que só ouve Deus através da boca dos outros. Tem gente que só ouve Deus através de alguém que vai dizer assim diz o Senhor. A Bíblia está cheia de assim diz o Senhor, só você abrir ela. Assim diz o Senhor para você, ó filho rebelde. Assim diz o Senhor para você. A palavra do Senhor está cheia de profecias para as nossas vidas, mas a gente quer ouvir outra pessoa. Enquanto alguém não chegar e apontar o dedo, não está bom. Escuta, nós precisamos crescer e amadurecer em Cristo e na palavra, amém, povo de Deus? Eu e você somos profeta do Senhor. Se estamos carentes da voz de Deus, vamos abrir a boca de Deus, que é a palavra de Deus, porque Deus vai bradar em nosso meio. Abre a Bíblia, Deus vai falar. Abre a Bíblia, abre a Bíblia. Saul ouviu a voz da comparação, Saul ouviu a voz da competição, isso foi prejudicial. Às vezes a gente já está meio assim para baixo, achando que alguma coisa está acontecendo, o inimigo usa outro, e fala assim, você viu o que aconteceu, e não sei o quê, aí aquela voz, ó. Aí aquela pessoa que já estava pensando algo que não era muito bom, agora fica pior. Vozes, diga comigo nessa noite, em nome de Jesus, eu repreendo as vozes que não vêm de Deus. Não comprometa o chamado e o propósito de Deus na sua vida por causa das vozes externas. Irmãos, todos nós somos tentados a ouvir voz externa. Todos nós somos tentados a ouvir voz externa. Você acha que eu também não ouço voz externa, não? Você acha que eu também não ouço vozes de vez em quando falando algumas coisas? Por isso que eu estou dizendo que essa mensagem também é para mim, porque eu também preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso concentrar em ouvir a voz de Deus. Eu preciso concentrar e entender que é do alto que vem a palavra que norteia as nossas vidas. É do alto, irmão. É assim que acontece com pessoas guiadas por vozes sem sabedoria. Seus corações são dominados por sentimentos que desagradam a Deus. Suas atitudes são motivadas e impulsionadas por ações carnais. A pessoa que ouve vozes que não é direcionada por Deus, ela age por impulso e elas são tentadas a tomar atitudes carnais. E no meio dessas atitudes carnais entra o dá nada não e o tem nada a ver. Atitudes carnais.
É a carne que está falando. Mas a palavra de Deus, ela nos norteia, amém, povo de Deus? Segunda voz, que muitas das vezes ouvimos, e muitas vezes traz muito prejuízo: vozes das circunstâncias. A voz das circunstâncias. Essas são aquelas que ouvimos em meio às lutas, desafios, tempestades, desertos que passamos. Geralmente são vozes desanimadoras que trazem sentenças dolorosas para nós. Quem nunca passou por problema? Quem nunca passou por crise? Quem nunca passou por adversidade? E quando você passa por essas situações, aí vem as vozes, sim ou não? Para com tudo, abandona, chega, larga de ser bobo, larga de ser boba, não é assim, não é por aí. As vozes vêm, as vozes vêm. O quadro que se apresenta grita diante de nós, como gritava o aterrorizador Golias diante do acuado exército de Israel. E o diagnóstico médico, a crise no casamento, o vício na vida de um filho, o desemprego, a crise financeira, enfim, são situações diversas que procuram falar para nós sobre derrota, sobre fim e sobre fracasso. É como Golias gritando 40 dias dizendo: tem homem aí que possa me encarar, representando o povo de Israel, porque se vocês ganharem contra mim, o povo, os filisteus, todos servirão o povo de Israel. Mas se eu ganhar de alguém que se prontificar a vir lutar comigo, todo Israel se curvará diante dos filisteus e os filisteus dominarão. Tem homem aí? 40 dias, 40 noites, o povo de Israel sendo desafiado pelo exército inimigo, e ninguém se levantou. Ninguém levantou para encarar. Atemorizado pelas vozes de um gigante, atemorizado pela voz intimidadora de um gigante, de um matador, de um homem assassino de soldados. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, escuta o que eu vou te falar. Existem vozes que parecem ser aterrorizantes, que vêm sobre nós, mas maior é o que está conosco. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que está no mundo. Eu e você precisamos dizer nessa noite, erga a sua mão nessa noite, diga assim: em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eu declaro para as vozes externas: cala-te voz, em nome de Jesus. Eu continuo ouvindo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é o meu guia, Ele é o meu Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Existem vozes que às vezes vêm para nos atemorizar. Existem vozes que às vezes vêm para nos intimidar. Existem vozes que se levantam contra nós para nos parar. Mas Deus sempre vai levantar um Davi. Deus sempre vai levantar um Davi. Talvez lá na sua casa Deus quer levantar você. Aqui nessa igreja Deus quer levantar você. No ministério que você serve Deus quer levantar você. Lá na sua empresa Deus quer levantar você. Você é o Davi que Deus quer levantar. Você é o Davi que Deus quer levantar para calar essas vozes. 40 dias. O gigante falando: tem ninguém aqui para me vencer. 40 dias o gigante dizendo: não tem homem aqui. 40 dias o gigante dizendo: o povo de Israel vai ser dominado. Mas Deus sempre levanta um Davi. Deus sempre levanta o Davi. E eu quero declarar que Deus vai te levantar em nome de Jesus. Deus vai te levantar em nome de Jesus. Irmãos, essas vozes tendem a ser mais comuns a serem ouvidas na vida do ser humano, como também na vida do cristão. A palavra do Senhor nessa noite para mim e para você é: pare de ouvir as vozes das circunstâncias, isso não vai terminar bem. Pare de ouvir a voz das circunstâncias, não deixe as vozes das circunstâncias te paralisar. Nenhuma circunstância desfavorável permanecerá para sempre. Às vezes a circunstância que você está passando agora é difícil, está complicado, mas não vai permanecer para sempre, daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai passar, meu irmão. Vai passar. Nós temos que crer nisso.
Nós temos que acreditar nisso. Daqui a pouco esse vento vai passar, daqui a pouco esse problema vai passar, daqui a pouco essa adversidade vai passar, daqui a pouco as circunstâncias vai passar. Acredita que essa luta vai passar, esse problema será resolvido e você ainda vai glorificar o nome do Senhor. Diga comigo nessa noite, essa circunstância vai passar. Mas diga com fé, essa circunstância vai passar. Essa circunstância vai passar, em nome de Jesus, vai passar. Vai passar, irmão. Essa crise financeira vai passar. Essa crise conjugal vai passar. Essa crise existencial vai passar. Essa crise emocional vai passar. Esses problemas vão passar. Tudo vai ficar bem. Amém, povo de Deus? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: vai ficar bem, irmã. Vai ficar bem, irmão. Vai ficar bem, em nome de Jesus, vai ficar bem. Terceira voz. As vozes da religião e a voz do legalismo. São vozes que em tempos tentam nos parar. Nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas que propagam ou que ouvem essas vozes. Essas vozes são muito perigosas. Mas por que ela é uma das mais perigosas? Porque muitas das vezes ela se apresenta como a verdadeira representante de Deus. Aquela que transmite a voz do Senhor, a que transmite a sua vontade, sua direção. No entanto, não tem compromisso com Deus. Essa é a voz perigosa. É aquela que aparenta ser de Deus, mas não tem fidelidade com Deus. Aparenta ser de Deus, mas não tem compromisso com Deus. Aparenta ser de Deus, mas não tem lealdade a Deus. Cuidado com essa voz. Cuidado com essas vozes. Como é que Jesus tratava o religioso? Mateus 23, 24 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais mosquito e engolis o camelo. Irmão, isso aqui é para quem já tem uma estradinha na vida cristã para poder entender esse texto. Esse aqui já é para quem tem algumas experiências de vida com Deus, para poder entender esse texto. Porque quem já não tem um caluzinho já no pé, na vida espiritual, não consegue entender isso aqui. Olha, Jesus estava dizendo para os religiosos, fariseus, hipócritas, porque eles achavam que só por eles cumprir a lei e ir no tabernáculo, pagar o dízimo e a oferta, eles poderiam falar o que eles queriam para qualquer pessoa. Eles poderiam fazer o que eles queriam com qualquer pessoa. Eles olhavam para o pecador, apontavam o dedo para o pecador e falavam: você é pecador, você não merece estar aqui dentro não. Graças a Deus que aqui não tem ninguém que faz isso, graças a Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos tentados a pensar e a agir dessa maneira todos os dias. Quando você olha para aquele vizinho seu, que às vezes ainda não alcançou a graça em Cristo, mas às vezes ele é um viciado, e às vezes você olha para ele e fala assim: aí olha aí essa situação aí, esse aqui não tem mais jeito não, esse aqui não serve mais para nada, esse aqui não presta mais para nada, e você como cristão, você está sendo um fariseu, um religioso e um hipócrita, porque nós precisamos olhar para as pessoas e dizer: a esperança, Jesus pode mudar a vida dela, Jesus pode mudar a história dela. Há um Jesus que continua libertando, há um Jesus que continua salvando, há um Jesus que continua restaurando, há um Jesus que continua tirando o bêbado da pinga, da cachaça, e fazendo dele um homem, um pai de família, um homem honrado, fazendo dele um pregador da palavra. Há um Jesus que ainda pode pegar o viciado nas drogas e libertá-lo e fazê-lo de um pregador do Evangelho de Jesus. Há um Jesus que tem poder para fazer essas coisas. Há um Jesus. Mas esse Jesus precisa ser refletido através de mim, através de você. Diga comigo nessa noite: esse Jesus
precisa ser refletido através de mim. Olha, você participar da igreja, você dizimista, ser ofertante, você estar envolvido na cultura da igreja, da religiosidade da igreja, não faz de você um cristão. O que faz de mim e o que faz de você um cristão é obedecer e guardar os mandamentos de Jesus. Quem está entendendo diz amém? É isso que faz de mim e faz de você um cristão. Obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. E guardar os mandamentos não é você pegar e guardar dentro de você e deixar ele guardado. O guardar os mandamentos do Senhor é você guardar dentro do seu coração e praticar na vida dos outros, na vida das pessoas. Praticar o amor, praticar a justiça, praticar a misericórdia, praticar a fé. Amém, povo de Deus? Diga comigo, a prática da fé, a prática do juízo, a prática da misericórdia está em obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de nós. O propósito do cristianismo é o cuidado um dos outros por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Mas os religiosos e legalistas, muitas das vezes, na prática do seu legalismo, ele pratica parte da palavra de Deus, mas se acha no direito de cobrar como um todo de outra pessoa. Em alguns casos, cobra pessoas aquilo que não faz, aquilo que não pratica. O legalista, ele fala assim, ó, você tem que orar. Uma pergunta para ele se ele ora. O legalista fala assim, ó, você tem que ler a Bíblia, porque se você não lê a Bíblia, você não cresce. Mas pergunta se ele lê. O legalista fala assim, ó, você tem que ir para oração, você tem que ir para o jejum, você tem que ir para a batalha. Mas pergunta se ele vai. O legalista é aquele pai que fala para o filho assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas ele não faz. É a mãe que diz para os filhos, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mas não faz. Isso é legalismo. Isso é religiosidade. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso. Jesus veio para libertar o seu povo. Jesus veio para libertar a sua igreja. Jesus veio para nos dar direção para uma vida de prática. Amém, povo de Deus? Diga comigo, praticar. Esse é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Praticar. Não basta saber o que é certo, é preciso fazer. Não basta saber o que é certo, é preciso fazer. A vida com Deus não é um conjunto de regras entre o que pode e o que não pode. A vida com Deus, ela é maravilhosa. É um aprendizado diário, é o amor de Jesus nos impulsionando a obedecer a sua palavra, não por peso ou obrigação, mas por amor e gratidão. É uma alegria, uma dádiva servir a Deus. Não é por peso, não é por obrigação, não, é por graça, é por misericórdia, é por amor, porque eu não merecia, mas a graça do Senhor me alcançou. Eu era um condenado, mas Jesus Cristo achou graça em mim, me alcançou, me libertou do pecado, me libertou da escravidão do inferno. Eu estava caminhando para o inferno, mas a graça e o sacrifício de Jesus na cruz me alcançou. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar essa graça, e essa graça está liberada para todo aquele que crê. Essa graça está liberada para todo aquele que crê. O legalista, ele costuma falar muito sobre si mesmo, inflama o seu ego, comparando as suas obras, os seus dons e os seus conhecimentos. Muito cuidado para não ouvir as vozes da religiosidade, do legalismo ou do legalista. Que o Senhor nos livre dessas vozes, amém, povo de Deus? Diga nessa noite, que o Senhor me livre dessas vozes. Diga, para que eu não seja um legalista e que eu não ouça o legalista. Diga, os meus ouvidos estão abertos para ouvir a voz do Senhor. Os meus ouvidos estão abertos para ouvir a voz do Senhor. Quarta voz, vozes demoníacas. Você sabia que existem pessoas que ouvem voz do diabo? Você sabia que tem pessoas que ouvem vozes satânicas? Você sabia que tem pessoas que ouvem voz do próprio demônio? Existem pessoas que ouvem. Olha, talvez o melhor exemplo seja a serpente que encontra atentos ouvidos da Eva no Éden e consegue disseminar o seu veneno.
As vozes demoníacas são vozes de engano, de sedução, de terror e de dúvida. Essas vozes produzem dissensões, tumultos incontáveis, pessoas confusas, sem paz, e que a cada dia estão mais distantes e longe de Deus, mesmo que não se percebam disso. Vocês acham que a Eva percebeu que a serpente era o diabo? Não. O diabo poderia ter se manifestado em outro animal. Aí às vezes a gente fica endemonizando a serpente, né? Não pode ver uma cobra, fala, ô diabo. Não, irmão, é só uma cobra. E para quem estuda a palavra do Senhor, teologicamente falando, a serpente, ela não tinha nem aparência de cobra. Essa aqui é a verdade. Você já viu cobra falar? Não. Pois é, ela falava. A serpente, nesse texto, fala que ela se tornou um animal rastejante depois que Deus deu a sentença para ela. Então acredita-se que ela não rastejava, talvez ela até tinha perna para andar, igual eu e você. Sabia disso? E às vezes, quando eu e você, com a perninha que temos, andamos e falamos fora do propósito de Deus, poderemos estar sendo um tipo de serpente. Meu Deus, é forte esse mistério. Assusteu não, varão. Até eu assustei. Você sabia isso? Que quando os seus pezinhos vão em alguns lugares falar aquilo que Deus não mandou, e você ouvir alguma coisa que Deus não falou, ou você pode estar ouvindo um tipo de serpente, ou você pode estar sendo um tipo de serpente, falando o que Deus não mandou falar. Olha, a Eva, lá no jardim, talvez estava como eu e você, assim de boa, vivendo a vida. Aí de repente Satanás aparece em forma de uma serpente, que eu e você às vezes não sabemos distinguir. Escuta, pode ser um amigo. Escuta, pode ser um parente. Pode ser qualquer pessoa. Pastor, como assim? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Às vezes até irmão de igreja. Se não. Vamos aprender com o texto? Quem quer aprender Bíblia? Como que o diabo tem falado através de pessoas, como tem usado pessoas, situações, oportunidades para disseminar ideias, e o mais triste, como tem encontrado, até entre aqueles que se dizem espirituais, ouvidos atentos aos seus ardis, as falas. Vozes demoníacas são vozes de pessoas que falam até mesmo sem saber, contra o propósito de Deus e contra a sua obra. Quem lembra de Pedro, apóstolo, discípulo do Senhor? Quem lembra? Olha no livro de Mateus 16, do 21 ao 23, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos de que era necessário seguir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principados e sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, irmão, sempre que alguém quer falar contra o propósito de Deus, nunca fala as caras, sempre chama no canto. Tome cuidado com quem te chama no canto. Olha para a pessoa do lado e diga: só toma cuidado com quem te chama no canto. Quem quer disseminar problema não fala as claras, fala nos cantos, fala nas surdinas, está falando contra o propósito de Deus. A serpente já está manipulando, já está usando. Olha Pedro, a Bíblia diz, terceiro dia, verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha Pedro falando para Jesus: tem compaixão de ti mesmo, vai acontecer isso com você não. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Jesus não se rebaixa,
Você vai permitir que os escribas, que os fariseus te humilhem? Você vai permitir que as pessoas falam isso de você? Você vai permitir que essas coisas continuem? Você vai morrer, você vai se entregar por essas pessoas? Não, faz isso não. Parece um bom conselho, sim ou não? Parece alguém dizendo assim: rapaz, se valoriza, moço. Nem tudo que parece é. Toma cuidado. Olha as vozes. Nem tudo que parece é. Tenho compaixão de ti, Senhor. Esse modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmãos, nós precisamos saber identificar as vozes. Nós precisamos saber identificar as vozes. Quando está falando contra a obra, está falando contra o reino, está falando contra o propósito de Deus, essa voz não vem 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 de Deus, é a serpente, é a maligna, é o inimigo já tentando entrar. Pedro parecia muito interessado em convencer Jesus de que aquela não era a melhor ideia, não era a melhor decisão, parecia ser uma preocupação positiva, mas é assim que o inimigo trabalha, de forma sutil, disfarçado de boa intenção. Sabe, irmão, tem muitas pessoas no mundo falando em nome de sua opinião, em nome de seu pensamento diferente, contra o propósito de Deus, contra a obra de Deus. Cuidado. Ah, mas é só minha ideia, é meu pensamento. Ei, cuidado. Essa ideia, esse pensamento não procede de Deus. Cuidado. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cuidado para que a sua boca não seja a boca da serpente. Olha, a serpente chegou em Eva e falou assim: não, boba, você acha, Deus está te iludindo, é porque Deus não quer que você tenha conhecimento, para que você não se torne igual a Ele. Pensa nisso não, mulher. Olha aqui, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar uma mulher inteligente, você vai ficar uma mulher empoderada, você vai ficar uma mulher agora com a sua autoestima. Agora você, marido nenhum vai mandar em você, homem nenhum vai mandar em você. É agora, mulher, chegou tua hora. E a mulher não é a voz de hoje em dia das mulheres empoderadas, sim ou não? Não é a voz de hoje em dia das mulheres independentes, sim ou não? Não é a voz de hoje em dia das mulheres que agora não querem entender ou aprender o que é ser submissa, sim ou não? Isso não começou hoje, irmão, isso começou lá no Éden. Quem está entendendo diz amém? Isso começou lá no Éden. Só que a Eva não soube discernir a voz. Eva não soube discernir que aquela voz da serpente era a voz da competição. A voz da serpente era a voz da comparação. A voz da serpente era a voz da mentira. A voz da serpente era a voz da iniquidade. A voz da serpente era a voz da confusão. A voz da serpente era a voz da morte. Eu e você precisamos aprender a discernir a voz da serpente, para que a gente não caia na voz da serpente. Nós não podemos cair na voz da serpente. Tem pessoas que às vezes ela está cheia de opinião, mas a opinião é a opinião da serpente. Você quer ver uma opinião positiva? É quando ela é solicitada. Quem está entendendo? Irmãos, eu passei por uma experiência que eu aprendi com aquilo. Nunca mais errei de novo. Eu estava numa reunião de pastores. Já falei isso outras vezes. E estavam conversando sobre o assunto, e o assunto até me pertencia, porque eu estava envolvido no assunto. Mas eu não fui solicitado na conversa. E eu, cheio de boa intenção, levantei o dedinho de profeta que deveria ter ficado baixo, ergui a mão e falei: posso falar? De cara eu já tomei, não deveria nem estar aqui, quanto mais falar. Mas já que está aqui, fala. Ou vontade de levantar e sair.
uma boa opinião, ela só vai ser boa quando for solicitada. Uma boa direção, ela só vai ser boa quando for solicitada. Quem está entendendo diz amém? Aprenda com o meu erro. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: aprenda com o erro do pastor. Está vendo como o pastor erra também? Falei, depois de ter falado, fui repreendido. Mas na verdade, a pessoa que depois me repreendeu, quando eu conversei com ela, ela pediu perdão, ela reconheceu o erro, não deveria ter feito aquilo. E ela mesma reconheceu que a soberba entrou dentro do coração dela e ela quis mostrar quem é que mandava. Por isso ela agiu daquele jeito. E quando a pessoa age desse jeito, irmão, ela se apequena, fica mais pequeno, fica feio. Quem está entendendo? Fica feio. Sou eu que mando aqui. Precisa disso. Fica feio. É muito melhor você ouvir, parar para ouvir. Mas é muito melhor você esperar. Olha, o próprio Jesus nos ensina, quando você chegar num lugar, e você chegar, não se assente nos primeiros lugares. Porque se você chegar e se assentar nos primeiros, Jesus ensina a regra de etiqueta. Lê os evangelhos. Quem já leu isso na Bíblia? Quando você chegar no lugar, o lugar é diferente, você não conhece, não sente nos primeiros lugares. Porque esses primeiros lugares podem estar reservados para alguém mais ilustre do que você. E aí você vai ser convidado a se retirar. E aí é vergonha, sim ou não? Por favor, está reservado. Pode se assentar mais ali atrás. Olha Jesus nos ensinando, irmãos. Mas olha Jesus dizendo, sabe o que é honra? É você sentar no lugar derradeiro e ser convidado para sentar nos primeiros lugares. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, espere seu tempo, espere o seu momento. Vai chegar o momento de você sentar nos primeiros lugares. Então aquieta a tua alma aí. Vira para a pessoa do seu lado e diga: aquieta a tua alma aí. Segura que vai chegar o seu tempo. Vai chegar seu tempo, irmão. Vai chegar seu tempo, irmão. Segura. Espera. Confia. Você não precisa criar nada. Não precisa fazer nada. Deus vai te promover. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Pedro era discípulo de Jesus, era líder, era discípulo do líder perfeito. Sem perceber, ele falou e foi usado pelo inimigo para falar contra o propósito de Deus. Quanto mais eu e você. Diga comigo nessa noite: se eu não vigiar, essa boquinha pode falar contra o propósito de Deus. Quem está entendendo essa noite? Pedro não vigiou. Pedro não vigiou. Se Pedro era discípulo de Jesus, que era líder perfeito, sem perceber falou contra o propósito, quanto mais eu e você, irmão. Precisamos vigiar e orar para não ser enganado pela serpente e falar contra o propósito. Pare de ouvir a serpente, pare de ouvir o inimigo das nossas almas. O intuito do inimigo é paralisar o propósito de Deus. Não existe verdade nas palavras do inimigo. A palavra diz que ele é mentiroso desde a sua origem. Nele nunca houve verdade. Nunca houve verdade no inimigo. Se Deus quer falar com você, Deus vai falar às claras. A serpente chama no canto, Deus fala às claras. Quando Deus vinha falar com Adão e Eva, Jesus se apresentava no entardecer do dia, Jesus chamava ele e sentava com ele às claras. Amém, povo de Deus? Olha para a pessoa do seu lado e diz: Jesus se apresenta às claras. Jesus não tem nada para esconder, Jesus fala abertamente. Jesus sentava com Adão, sentava com Eva, fazia ali o culto, a célula ali, Adão, Eva e Deus. Jesus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus era Deus. Sentava com eles, às claras. A serpente, sabe o que ela fazia? Eva. Ô Eva, vem cá, Eva, vem cá. Eva ia ouvir a serpente na surdina, nos cantos do jardim do Éden. Adão estava ocupado e Eva estava desocupada ouvindo a serpente.
Toma cuidado com quem você ouve no seu momento de desocupação. Toma cuidado com quem você ouve no seu momento de desocupação. Porque se você está ocupado, trabalhando ou fazendo a obra de Deus, você não tem tempo para ouvir serpente. Quem está entendendo diz amém. Você não tem tempo para ouvir o que o inimigo está tramando. Você está posicionado, amém, povo de Deus? Diga, eu estou posicionado. Diga, eu não tenho tempo para ouvir vozes de serpente nenhuma, em nome de Jesus. Essa quinta voz que eu quero falar é a voz que eu e você precisamos ouvir. É a voz de Deus. Diga comigo nessa noite, eu preciso ouvir a voz de Deus. Diga, eu quero ouvir a voz de Deus. Existe algo que nos anima, irmãos. Deus continua falando com o seu povo, aleluia. Deus continua falando. Se as vozes sem sabedoria têm falado, se as vozes das circunstâncias têm falado, lançado suas sentenças, se as vozes da religiosidade e legalismo têm confundido, as vozes demoníacas têm enganado, destruído a muitos, por outro lado, Deus tem liberado sua palavra de vitória sobre a igreja, e Deus continua falando no meio do seu povo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz no meio da igreja. Deus continua falando, a voz do Senhor tem ecoado nos quatro cantos da terra, consolando, exortando, edificando, alegrando, encorajando, orientando. A voz do Senhor tem orientado quanto aos desvaneios das vozes da sabedoria, dos sem sabedoria. A voz do Senhor tem nos encorajado diante dos desalentos das vozes circunstanciais. A voz do Senhor tem desfeito as confusões das vozes da religiosidade e do legalismo. A voz do Senhor tem destronado os enganos das vozes demoníacas. Como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ouvir o consolo de Deus, como é bom ouvir e ser impulsionado por Deus. Até quando Deus nos exorta, o tom é de amor, aleluia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Certamente, para ouvirmos claramente a voz de Deus, nós temos que fazer calar as demais vozes. Quantas vozes têm falado dentro da sua cabeça? Quantas vozes têm falado nos seus ouvidos? Vozes que não vêm de Deus. Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós temos que calar essas vozes. Eu quero convidar você neste momento para fazer um ato profético comigo. Se você quiser fazer isso, você pode ficar em pé no seu lugar. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Diga comigo nessa noite: Senhor, eu não consigo calar essas vozes na minha mente, nos meus ouvidos, mas o Senhor pode. Eu te peço agora, cala essas vozes da minha cabeça, dos meus ouvidos. Cala essas vozes, Senhor, que não me faz progredir na caminhada de fé. Cala essas vozes, Senhor, que tem me feito retroceder. Senhor, eu decido ouvir a tua voz. Me dê graça, discernimento e autoridade para, no nome do Senhor, determinar agora que essas vozes que não me abençoa sejam caladas pelo poder do nome de Jesus. Deus está falando no meio do seu povo. Deus está falando no meio do seu povo.
No livro de João 5, 24, 25 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Tem muitas pessoas que estão mortas, porque não ouvem mais a voz de Deus. Mas chegou o tempo dos mortos ouvirem a voz de Deus. E os que ouvirem a voz de Deus viverão. Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra tem sido pregada, e a palavra está liberando fé nessa noite, em nome de Jesus. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, e o Senhor está falando nessa noite. João 6,45 diz: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim, diz o Senhor. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Lucas 11, 28 diz: ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Salmos 29, 3 e 5 diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Deuteronômio 5:24 diz: e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Aleluia. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloca a mão sobre o seu coração nessa noite e ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor nessa noite.